Olá, irmãos amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kíssila e hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 227º dia, seguindo com o livro de Neemias, capítulo 9, versículo 22 ao capítulo 10, versículo 39, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 ao capítulo 10, versículo 13, Salmos capítulo 34, versículos 1 ao 10 e Provérbios capítulo 21, versículo 13. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te pedimos que o Espírito Santo nos dê a direção nessa leitura, para que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Neemias, capítulo 9, versículo 22 ao capítulo 10, versículo 39. Também lhes deste reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles. Assim conquistaram a terra de Seom, rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bassã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste à terra que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos deles, com os reis e os povos da terra, para fazerem com eles o que lhe bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, tomaram posses e casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores, frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que testemunhavam contra eles, para os fazerem voltar a ti e cometerem grandes blasfêmias. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que se oprimiram. Mas no tempo da sua angústia clamaram a ti, e dos céus tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre eles. Mas quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Porém eles se mostraram arrogantes e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, a nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes e os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos mandamentos e aos testemunhos que lhes deste, pois eles, no seu reino, na abundância de bens,
que lhes deste na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas obras más. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado, como bem entendem. Nós estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso, nós fazemos uma aliança fiel por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Os que colocaram o seu selo foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Airim, Meremote, Abadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e os irmãos deles, Sebanias, Odias, Quelitá, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serabias, Sebanias, Odias, Bani e Benino. Os chefes do povo, Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Bessai, Arife, Anatote, Benai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesezabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assube, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Assabiná, Maacéias, Aias, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram com juramento e sob pena de maldição que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, que não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com os seus filhos, que os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo dos sábados e as festas da lua nova, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo lançamos sorte a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e dos nossos gados, como está escrito na lei.
Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus aos sacerdotes que ministram nele os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, e de trazer aos sacerdotes, aos depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, das nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber o dízimo em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro. Porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do vinho e do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram e também os porteiros e os cantores. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Salmo 34, versículos 1 ao 10. Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido.